Boa noite, gente. Graça e a paz de Cristo para o seu coração. Me sinto muito feliz e muito privilegiado todas as vezes que eu posso ministrar a palavra do Senhor. Eu acredito que todos nós podemos e devemos ministrar a palavra do Senhor aonde quer que estejamos, independente do que estejamos fazendo, os lugares a qual nós estejamos inseridos, sejam nos nossos trabalhos, sejam nas nossas escolas, nas nossas faculdades, nas nossas famílias, com os nossos filhos, com as nossas filhas, esposas com os seus maridos e maridos com as suas esposas. Então eu gostaria muito que você se percebesse nesse lugar de ministrante da palavra do Senhor. Eu gostaria muito que você se disponibilizasse e se entregasse a esse lugar de ministrantes da palavra do Senhor. Eu quero que você venha comigo nessa noite para que nós possamos juntos aprender um pouco mais a respeito das Escrituras, da palavra de Deus, alguns ensinamentos que Ele nos dá a partir desse texto que nós iremos trabalhar nessa noite. E o texto em questão é Ezequiel capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 10. Mas antes de entrar nesse texto, enquanto você vai achando aí, abrindo a sua Bíblia física, digital ou pelo telão, o livro de Ezequiel a gente pode dividi-lo em 5 blocos. E nós trabalharemos nesse primeiro bloco que ele fala sobre a vocação, a comissão e o chamado e a comissão de Ezequiel. E é importante que a gente entenda que quando nós falamos de profetas, homens de Deus, existiam algumas situações, porque existiam alguns tipos de profetas. Existiam profetas que estudavam em algumas escolas para serem profetas, ou seja, eram profissionais da profecia, aqueles que eram comprados e estudavam para isso, tinham trejeitos para falar, tinham maneiras de falar, jeito para alcançar as emoções e o coração de pessoas, e eles estavam disponíveis para quem os quisesse contratar para falar o que eles queriam que fossem falado. Então isso acontecia quando um rei queria que a sua popularidade aumentasse diante dos seus súditos. Ele contratava um desses profetas para que falasse o que ele queria que fosse falado. Mas hoje nós vamos falar sobre os profetas que de fato são profetas. Homens que tinham um comprometimento, pessoas que se comprometiam em ouvir a voz de Deus e falar o que Deus queria que fosse falado. Homens que não se importavam com as suas reputações, homens que não se importavam com o que pensariam deles. A única e a maior preocupação que eles tinham era de comunicar o que Deus queria que eles comunicassem. E Ezequiel não é diferente. E o título da nossa mensagem de hoje é Chamados para ser portadores da palavra de Deus. Eu e você devemos portar a palavra de Deus. Eu e você devemos conhecer a palavra de Deus, não para que ela tenha um fim só em nós, não para que ela fique somente em mim, não para que eu use dela somente ao meu favor, para que eu extraia dela todos os mandamentos, as promessas, os puxões de orelha, as correções, as palavras de bênção, não só para isso, mas para que eu e você possamos propagar a pessoa de Cristo. Para que eu e você possamos levar o Evangelho ao maior número de pessoas que pudermos. Eu gosto de falar isso. O meu professor, o Rodrigo Rangel, que muitos conhecem, ele fala que ele, adolescente, no seu quarto, estava falando: Senhor, eu quero evangelizar todos da terra. E o Espírito falou com ele no seu íntimo: se você evangelizar todo mundo, o que os outros vão fazer?
A gente precisa entender que nós fomos chamados para ser testemunhas do Senhor. O livro de Atos nos aponta isso e nos ordena a sermos testemunhas da pessoa de Cristo. E só pode ser testemunha de fato aquele que conhece a vida do outro, aquele que sabe quem é o outro, aquele que entende o outro, aquele que se dispõe a perceber os gostos do outro, aquele que caminha junto. Porque se você se dispor, se eu me dispor a ser uma testemunha de quem eu não conheço e falar dessa pessoa sem a conhecê-la, é um falso testemunho, correto, advogado? É um falso testemunho. E às vezes nós entramos em algumas enrascadas, nos tornamos falsos testemunhos, falsas testemunhas, por não conhecer minimamente nosso Senhor. O texto fala assim: tu lhe dirás, pois, as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. E olhei, ele falando, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Há mais de 2.500 anos existia uma decadência, uma queda, uma crise espiritual e moral que permeavam o povo do Senhor. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos o povo escolhido e separado por Deus para servi-lo e para dedicar culto a Ele, devoção a Ele, vivendo alguns ciclos repetitivos. E o profeta aqui, ele é levantado nesse período que acontece ali em 593 a.C., sobre o reinado do rei Jeoaquim, para ministrar a pessoas que conheciam o seu Deus, mas estavam exilados na Babilônia. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, estavam exilados na Babilônia e estavam se rebelando contra o Senhor. Estavam deixando as suas práticas de devoção ao único Deus verdadeiro, ao único Senhor, Rei dos Reis, e se amoldando ao sistema babilônico, se amoldando a um tipo de governo terreno, se amoldando a um tipo de situação política, econômica, social. Eles estavam vivendo a partir da realidade na qual estavam inseridos e não na realidade a qual Deus os chamou para viver. E o profeta aqui é chamado para dizer e falar o que Deus queria que fosse dito para essa galera. Ezequiel significa Deus fortalece. E se você já leu o livro de Ezequiel e de outros profetas, você vai ver, ou melhor, você viu que só Deus para fortalecer para o tipo de vida que eles viviam. Porque não era fácil. Não era fácil remar contra a maré, não era fácil ir contra o sistema todo, não era fácil viver uma vida íntima de devoção e de entrega ao ponto de que o que os outros estavam falando já não mais os influenciava. Ezequiel vinha de uma linhagem sacerdotal, então ele entendia mais ou menos, ou melhor, ele tinha um bom entendimento de como funcionava a questão litúrgica do templo, de como funcionava
toda essa situação, todo esse acontecimento a respeito do templo. Ele vinha da linhagem sacerdotal de Sadoc, que vinha de Eleazar, que foi o terceiro filho de Arão, com Eliseba, que era filha de Aminadab, que era descendente direto de Judá. Então a gente não está falando de qualquer um. A gente não está falando de uma pessoa qualquer, e eu não estou qualificando pessoas aqui. Mas eu estou falando de uma pessoa que sabia como as coisas funcionavam. Nós estamos falando de um homem que tinha entendimento, que era envolvido com a questão sacerdotal. Ele estava inserido em tudo isso aqui. Ele estava participante, ele era parte de tudo o que estava acontecendo no templo. E é interessante que tudo isso que nós vemos a respeito de Ezequiel, tudo isso que nós vemos a respeito do livro de Ezequiel, eles ecoam até hoje. E chegam até nós. Chegam até a minha e até a sua vida. Imagine-se em uma situação onde você é enviado como mensageiro para um povo que se desviou de Deus. Povo esse que havia sido separado, escolhido, povo esse que havia sido cuidado, povo esse que teve a provisão em todas as áreas, e esse povo decidira virar as costas por algumas circunstâncias. Eu não estou minimizando as circunstâncias aqui. Eu não estou minimizando toda a minha ou toda a sua história. Eu respeito a minha e a sua história, diga-se de passagem. Cada um tem um passado, cada um teve um tipo de vida, um tipo de criação econômico, social, político, religioso. Cada um vem de uma região. Mas imagine você ser enviado por um povo que você sabe, que conhece a pessoa de Deus, mas decidiu se desviar, decidiu virar as costas, um povo endurecido e resistente à palavra. Como você responderia a isso? Porque uma coisa é nós irmos em algum lugar onde as pessoas não conhecem a pessoa de Cristo, e nós já temos essa ideia de que alguns dirão não. Alguns irão olhar para mim e para você e irão falar assim: não quero. Irão nos hostilizar. Nós temos aqui nossos missionários da Europa. Eu pude passar um período no Rio Grande do Sul. Essa é uma situação. Mas a situação aqui é diferente. A situação aqui fala de pessoas que tinham o mínimo necessário de entendimento a respeito desse Deus que Ezequiel foi separado e levado para falar. Lá no versículo 8, diz assim: mas tu, ó filho do homem. E aqui a gente tem uma curiosidade muito interessante, porque a frase, ou essas palavras, filho do homem, é um tipo de hebraísmo. O que seria isso? É algo que é falado, quase como uma gíria, deixando bem popular para nós. E esse tipo de hebraísmo, ele enfatiza a insignificância ou a mera humanidade de Ezequiel. E olhando para isso,
entendendo isso, eu amo mais Deus. Porque Ele sabe a minha pequenez. Ele conhece a sua pequenez. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. Ele me conhece mais do que eu me conheço. E aí Ele faz assim: ei, vem cá. Sou eu que estou te chamando. Não é pelo que você pode ou não fazer. Não é pela força do seu braço. Não é pelo tanto que você estudou ou deixou de estudar. Não tem a ver com o seu currículo Lattes, não tem a ver com as tuas formações, mas tem a ver comigo. Deus está falando assim: ei, sou eu que estou te chamando, Ezequiel. Sou eu que estou te convocando, Ezequiel. Deus está falando assim: ó, você não tem forças para lutar comigo. Você não é capaz de me enfrentar. Mas eu quero você como meu representante, porque eu te fortaleço. Sou eu, o teu Deus, que te capacito. Sou eu que te faço chegar aonde você nunca chegou. Sou eu que te faço ir aonde você nunca imaginou ir. Para quê? Para falar de mim. Para falar do amor que eu, o Deus Todo-Poderoso, soberano, eterno, longânimo, justo, grande, quero que os outros também experimentem, assim como você experimentou. Sou eu que te capacito. Sou eu que te chamei para esse lugar. E talvez você possa estar sentado no seu banco nessa noite pensando: eu não sou capaz. Eu vou dizer uma coisa para você: realmente, tudo que eu e você fizermos sem Deus não perdura. Tudo que eu e você fizermos sem Deus, ainda que pareça bom, não vai vingar. Mas é nele, a partir da realidade dele, a partir da pessoa dele. O Senhor está te chamando nessa noite para se submeter à realidade dele, a realidade de quem ele é. Não queira submeter Deus à sua realidade. Não queira diminuir a pessoa de Deus a fim de que Ele faça o que você quer que seja feito, a fim de que Ele realize os seus sonhos, a fim de que Ele faça segundo a sua vontade, porque a ideia aqui não é essa. A ideia é: seja na terra como é no céu. Não seja como aqueles que ficaram no cume do monte. Suba. Vá até a realidade do Senhor. E a partir da intimidade profunda com Ele, entendendo o coração dEle, o que Ele quer, como Ele quer, deposite todos os seus anseios aos pés da cruz. E aí você constrói. E aí você edifica. E aí você ama. E aí você se entrega. E aí você chora. E aí você se rende mais um pouco. E aí quando tudo parece que está dando errado, Ele te pega pela mão e Ele fala: ei, eu estou contigo porque você se submeteu. Você sonhou, mas sou eu que realizo. Então quando o Senhor fala para Ezequiel: ei, filho do homem, Ele está chamando ele para a realidade. Quando Deus coloca Adão no Éden, Ele está falando assim: governe aqui. Eu criei tudo. Eu vi que era bom.
governe aqui. Às vezes nós queremos inverter o papel. Às vezes nós queremos trocar de lugar. E o Senhor está falando para nós: a partir de mim, entenda quem você é. Porque quando você entende quem você é em mim, aí não tem quem te segure. Aí não tem quem te pare. Nos versículos 7 e 8, Deus chama Ezequiel para falar ao povo de Israel, sabendo de antemão que muitos não iriam ouvir, por tudo aquilo que eu já falei. Isso aqui nos ensina sobre fidelidade. Deus não nos engana. Deus joga limpo conosco. Deus não nos engana. Porque Ele nos chama para cumprir a vontade dEle. Ele nos chama para viver os seus propósitos, os seus desígnios. Mas Ele não esconde nada. Ele não nos engana. Se for fácil, Ele vai falar. Se for difícil, Ele também vai falar. Se for complicado, Ele vai dizer. Nós precisamos crer no Deus Criador e provedor. Aquele que te chama é aquele que provê tudo necessário para que a vontade dEle seja feita. Para que o reino dEle seja estabelecido. Para que a vontade dEle seja estabelecida. Mas às vezes os nossos olhos estão nas circunstâncias. Às vezes os nossos corações estão nas coisas, estão nas situações. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Quanto mais eu tento fazer do meu jeito, pior fica. E aí tem uma frase que eu já falo há algum tempo, que ela nunca fez tanto sentido quanto nos últimos 4 anos. Aceita que dói menos. E sabe por que que dói? Não é porque Deus é ruim. Não é porque Deus é mau. Dói porque nós estamos lutando contra nossas vontades. Dói porque eu luto contra aquilo que eu quero. Então é o que eu quero contra o que Deus quer. E aí talvez nós podemos cair em uma situação chamada maniqueísmo, que é um termo teológico que fala entre duas forças equivalentes, aonde só nos 45 do segundo tempo Deus vai ganhar. Só nos 45 do segundo tempo Deus vai me convencer. Só nos 45 do segundo tempo eu vou entender que eu não posso com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é mentira. O que Deus faz, esse tipo de situação, chama-se longanimidade. Deus é longânimo. Ele nos ama tanto, que Ele vai nos dando tempo de entender. Ele vai nos dando tempo de nos submetermos. Ele vai nos dando tempo de prestar atenção no que Ele está falando. Não olhe para as circunstâncias, ainda que elas sejam as mais terríveis ou as melhores possíveis. Olhe para quem te chamou, porque o chamado dele é inabalável. A palavra de Deus deve ser o nosso alimento espiritual. E isso a gente pode ver no versículo 9 desse texto. Isso nós podemos perceber no versículo 9. Ezequiel recebe um rolo
que representa a palavra de Deus, ele é instruído a comê-lo. Isso é uma simbologia da ingestão da palavra. O meu e o seu devocional, a minha e a sua leitura, a oração. Eu não estou falando de tempo de leitura. Eu não estou falando de quantidade de leitura. Eu estou falando em você comer as Escrituras, ao ponto de que você entenda que ela é tão necessária como o ar que você respira. Ao ponto que eu e você possamos entender que se eu não ler as Escrituras, eu morro. Nós morremos. Nós deixamos de viver. Nós nos rebelamos, nós esquecemos de tudo aquilo que foi dito para as nossas vidas e para além das nossas vidas. Isso fala de internalizar a palavra de Deus. Nós precisamos ter mais fome, mais sede das Escrituras, mais sede do Deus revelado nas Escrituras. E o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos proporcionando essa intimidade, esse lugar de intimidade ao qual eu e você talvez nunca pensamos que alcançaríamos. Talvez nunca pensamos que chegaríamos. E se fosse por nós mesmos, nós não chegaríamos. E assim como Ezequiel, nós somos chamados não só para colocar para dentro, ouvir, comer essa palavra viva, mas nós somos chamados a levá-la. Entenda, você não foi salvo só para você. Você até pode ficar sentado no banco. Isso é um direito seu. Você até pode ficar onde você está. Isso é uma escolha sua. Mas a salvação que o Senhor te entregou a partir da cruz do Calvário, o Cristo ressurreto à direita do Pai, agora, fala positiva ou negativamente da pessoa de Deus. Quer você queira, quer não. Eu não quero colocar um jugo pesado sobre os seus ombros, de forma nenhuma. Porque o que o Senhor faz com Ezequiel é deixar bem claro para ele: entenda o que eu estou te propondo. Saiba com quem está te chamando e aonde você vai. Sobre quem ou sobre o que você vai falar. Porque, mais uma vez, Deus não esconde nada de nós. Deus joga limpo. Nós, às vezes, que decidimos não ouvir, não entender, seja por dificuldade, seja por conveniência, seja para terceirizar. Já no versículo 10, nós temos a responsabilidade, o peso da responsabilidade. E nós precisamos entender isso também. Nós somos representantes de um Deus vivo. Ser imagem e ser semelhança de Deus fala de ser representante de um Deus vivo. É engraçado que o João estava me perguntando o que é um diplomata, agora há pouco. Nós somos embaixadores de Cristo. E quantos de nós já não ouvimos isso? Você é um embaixador de Cristo. Você é um embaixador de Cristo. E o Senhor está nos chamando para entender o
reino. Porque o reino ele não é democrático. O reino é teocrático. O reino é Deus. É a partir de Deus. E é para Deus. Eu e você somos dele. Eu e você nascemos para ele. Eu e você fomos criados para vivermos os propósitos dele. O problema é que nós, por influência do pecado, não conseguimos, em algumas circunstâncias, entender isso. Porque os nossos olhos acabam se fechando. Eu mais uma vez quero dizer, eu não estou minimizando a sua história de vida. Eu só estou te convidando a virar um pouquinho. Eu só estou te convidando a fazer uma conversão. E mudar um pouquinho o ângulo que você está enxergando as coisas. O meu convite nessa noite é para que nós tiremos os nossos olhos, um pouquinho só, das nossas realidades. Um pouquinho só das nossas circunstâncias. Um pouquinho só dos nossos sofrimentos. Um pouquinho só dos nossos bens. Um pouquinho só das nossas conquistas. Porque não são só coisas ruins que nos fazem virar as costas para o Senhor. As coisas boas também. Eu nunca esqueço a sua ministração, pastor, que dizia assim: às vezes Deus vai tirar ou não vai deixar que você tenha coisas boas, não é porque elas são ruins, elas só não são para agora. Elas só não são para esse momento. Então eu te convido a tirar um pouquinho os seus olhos até das coisas boas. É muito bom, é muito legal você conquistar, você alcançar. Eu termino a minha faculdade, a minha graduação no final do ano, e eu tô, cara, eu vou fazer a formatura, festa e não sei o quê. Eu vou agradecer a fulano, eu vou agradecer a ciclano, eu vou falar que foi importantíssimo demais nessa jornada. Mas se eu não tomar cuidado, eu me perco. Eu acabo confiando na minha graduação e deixando de perceber o Deus que tem me feito chegar até o fim dessa graduação. E nós conhecemos Ezequiel de vários feitos, de várias situações grandiosas. Mas no começo, Deus deixou bem claro para ele quem era quem em todo esse processo. No início, Deus mostrou para ele aonde o coração dele deveria estar, desde o começo. O rolo estava cheio de lamentações, de suspiros, de ais, mostrando a gravidade do juízo e da responsabilidade que Ezequiel teria ao compartilhar a palavra de Deus. E aí eu achei interessante o que um comentarista fala, porque o texto diz, no versículo 10, que o rolo ele estava escrito na parte de fora e na parte de dentro. E se nós olharmos um pouquinho para a teologia, nós vamos entender que não. Era só do lado de dentro. O papiro, ele só podia ser escrito para o lado de dentro. E não há muito o que se discutir sobre isso. São coisas de Deus e para mim é muito... É um ponto pacífico quando eu não entendo as coisas de Deus. Porque Ele é Deus. Se eu conseguisse entender tudo a respeito de Deus, que Deus seria esse? Então, para mim é muito tranquilo.
Mas um comentarista bíblico, Ellison, ele chega nos seus estudos não a uma conclusão, mas um apontamento de por que aparece escrito por fora e escrito por dentro. E ele diz assim: o rolo escrito por dentro e por fora significa não haver espaço para acréscimos por parte do profeta. Cara, eu não sei vocês, mas quando eu li isso, eu falei: uau! Eu não tenho espaço para colocar nada do que eu acho. Nada do que seja talvez. Talvez se nós fizermos assim, Deus. Já pensou se Ezequiel fizesse isso? Talvez se for desse jeitinho aqui, eu acho que assim pode dar certo. Eu acho que desse jeito é legal. Eu achei fenomenal o que esse comentarista falou. Não queira dar um jeitinho. Eu não estou dizendo para você não conversar com Deus. Pelo contrário. Deus tem prazer em ser perguntado. As Escrituras falam sobre isso. O mais interessado em responder e atender é o próprio Deus. Ele quer que eu e você cheguemos para Ele com as nossas dúvidas, com os nossos anseios, com os nossos questionamentos, com os nossos medos, com as nossas dificuldades. Sabe por quê? Porque só Ele pode sanar todas essas dúvidas. Só Ele pode tirar esse medo que me paralisa e que te paralisa. Eu gostaria de te incentivar nessa noite a perguntar para Deus. Fazer perguntas para Ele. Temos uma forte tendência de atrelar a Deus a imagem do nosso Pai terreno. Eu gostaria que você, se faz isso, parasse com isso. Isso nos faz ter uma visão míope da pessoa de Deus. Isso nos faz ter uma visão limitada de quem Deus é. Como Pai, como Criador, como Provedor, como Senhor, sustentador. Nós poderíamos ficar aqui elencando várias e várias faces do caráter de Deus. Não queira dar um jeito. Não queira pegar um atalho. Não dá certo. Não vai funcionar. Eu já fiz algumas vezes. Não vai funcionar. Garanto para você. Imagine a dificuldade ou o impacto que Ezequiel encontrou ou sofreu ao obedecer finalmente o seu chamado. Você consegue imaginar? Como seria você, o impacto que obedecer ao chamado de Deus para a sua vida geraria em você? Você consegue fazer esse exercício? Eu já fiz. E constantemente preciso fazer. Você consegue imaginar um pouquinho que seja tal impacto? No caso de Ezequiel, enfrentar a dureza do povo com coragem, com perseverança, com ousadia, com intrepidez. No seu caso, e no meu caso,
Em vários momentos da nossa caminhada, nós precisamos parar e procurar imaginar um pouquinho que seja o impacto de corresponder ao chamado de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos fazer isso. É saudável parar e fazer um balanço. Olhar para dentro de nós mesmos a partir da perspectiva de Deus e não da minha. E fazer esse balanço. Assim como Ezequiel foi instrumento de Deus em toda aquela situação adversa, um povo escravizado, um exílio em uma grande nação. Você também pode, e não só pode, você deve ser instrumento de Deus. Nessa igreja, para fora da igreja, aonde quer que você esteja inserido. Mas um dos problemas é que nós às vezes dividimos o sagrado e o profano. Não, aqui eu sou instrumento, mas aqui eu não sou, porque aqui eu não funciona. Se eu disser que Deus não pode, como o nosso pastor disse, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, eu diminuo Deus. E aí isso não fala dele, isso fala da minha visão dele. Sabe o que me difere de um homem que agora está num bar, se embriagando, ou prostituindo a sua vida, ou roubando, seja qualquer tipo de violação do templo do Espírito, não só o pessoal, mas o dos outros? Sabe qual é a diferença dele ou dela para mim? É que eu fui encontrado por Jesus. E para que eu fosse encontrado por Jesus, alguém aceitou o chamado como Ezequiel. Eu conversava com uma pessoa semana passada, essa semana, se eu não me engano, eu falava assim, cara, você não está vivendo nenhuma coisa nem outra. Ora você diz que está com Deus, ora você diz que não está com Deus. E falei, cara, escolhe um caminho e vai. Não se escandaliza com isso, não. Eu estava sendo dramático com essa pessoa. Mas eu quis trazer aquela pessoa para a realidade. Eu falei, ei, escolhe um caminho e vai. Aproveita um dos dois lados. Mas aproveita com força. Vive com vontade, seja qualquer um dos dois lados que você escolher. Porque aí depois você vai poder falar assim, se você escolher caminhar com Jesus, cara, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas se você escolher caminhar sem Jesus, você vai poder falar, putz, vou passar a eternidade sem Jesus, mas eu aproveitei tudo que eu quis. O Senhor nos chama nessa noite para darmos uma resposta a Ele. O Senhor nos chama nesse lugar, no templo do Senhor, para correspondermos a Ele, seja para dizer sim ou seja para dizer não. Precisamos viver o chamado do Senhor com fé e obediência, em submissão a Ele. Não tem como caminharmos com Jesus se não nos submetermos a Ele. Se não entregarmos todos os nossos anseios, os nossos medos, os nossos desejos, planos, projetos, família, esposa, marido, filhos, trabalho, doenças, vida financeira,
caminharmos assertivamente, se não submetermos tudo à pessoa de Jesus. Como Ezequiel, Deus nos chama para portarmos a sua palavra. Em um mundo, em um lugar que muitas vezes rejeita essa palavra. A minha oração e o meu intuito nessa noite é que eu e você possamos, dia após dia, corresponder a esse chamado. O chamado de Deus com humildade e coragem, confiando na sua provisão, na sua orientação, no seu sustento, no seu cuidado. Que assim como Ezequiel, no início da sua jornada, que possamos dar ouvidos, e não só dar ouvidos, mas corresponder à pessoa de Jesus. Você já parou para pensar que Jesus disse que Ele é o caminho? Ele não disse que Ele é o destino. Ele disse que Ele é o caminho, sabe por quê? Porque Ele não só nos chama e nos propõe uma caminhada, mas Ele caminha conosco. Ele vai comigo e Ele vai com você. Ele me ajuda e Ele te ajuda. Se você cair, Ele te levanta. Se você estiver fraco, Ele te dá força. Se você tiver fome, Ele te alimenta. Se você tiver sede, Ele te dá de beber. Se você pensar em desistir, Ele te encoraja. Ele não só nos chama e nos propõe uma jornada, uma caminhada, como Ele também caminha conosco. Ele pega a minha e a sua mão e anda conosco. Ele pega as nossas mãos e nos leva com Ele. Eu não sei onde você parou, se você parou. Fique de pé nesse lugar, por favor. Eu não sei se você já correspondeu e continua correspondendo. Eu não sei se você correspondeu e parou de corresponder ao chamado do Senhor. Eu não sei se você já ouviu o chamado dele e disse não. Mas eu gostaria que você começasse a falar com o Senhor nessa noite. Eu gostaria que você começasse a expressar a Ele, falar com Ele a sua real situação nesse lugar. Vamos, fique à vontade. Senhor, os seus filhos estão aqui nesse lugar. O Senhor tem feito grandes maravilhas. O Senhor tem movido as nossas vidas e tem trabalhado o nosso interior. Eu gostaria que o Senhor reavivasse. Eu gostaria que o Senhor pegasse na mão daqueles que desistiram.
e os chamasse para caminhar de volta. Se apresente a Ele, Senhor, no mais íntimo do seu ser, no mais íntimo dos seus sentimentos, no mais íntimo do seu intelecto, no mais íntimo do seu coração, e ministra aos corações dos seus filhos.